Ô, Rubens Júnior, fala pra mim, rescisão, Cruzeiro vai pagar, o Pedro Lourenço falou que não ia pagar nada. Disse que não ia pagar nada. Vai ter que pôr uma graninha no negócio aí pro Dudu ir embora, ô Rubens Júnior, boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Até porque o Dudu tem contrato, o Cruzeiro quer se ver livre do atacante e a gente traz as informações pelo lado do Cruzeiro. Com exclusividade, a Itatiaia informa que a rescisão de Dudu e Cruzeiro está pronta, Thiago, na mesa, apenas para ser assinada. Agora, sobre o futuro, é outro caminho, né? A apuração da Itatiaia também pelo lado do Atlético, mas a gente traz as informações referentes ao Cruzeiro. Cruzeiro e Dudu, o atacante que fez 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro no time celeste, né? Depois de uma reviravolta na temporada passada com relação à sua negociação, acabou voltando atrás. E essa novela, né, Thiago, Dudu e Cruzeiro, que teve um bom início, o atleta que foi revelado pelo clube vai terminando de uma forma que não era a esperada. A gente traz as informações pelo lado do Cruzeiro. A rescisão tá pronta para ser assinada, Thiago. Lembrando, né, Rubens, que a multa do contrato era de 60 milhões. Houve uma primeira conversa, uma pedida do André Cury para que a metade fosse paga, 30 milhões, o Cruzeiro recusou. No primeiro momento, o Cruzeiro recusou pagar a metade da multa. Repito, a obrigação seria de pagar 60 milhões. O empresário propôs 30. Aí chega ali em 15, 20 milhões, será? Bom, mas é muito dinheiro, hein? O valor ainda não foi divulgado, Thiago, mas fato é que o Cruzeiro tendo o Dudu como um alto, né, salário e não produzindo, o clube entende que pagando, mesmo que seja um valor menor da sua rescisão, é algo vantajoso para o clube. Uma informação é certa, o Cruzeiro vai pagar algo ao Dudu. Vai. O que começa errado, termina errado. Adeus, Dudu. O jogador não veste mais a camisa do Cruzeiro, Ale. E essa era a tendência mesmo depois dos últimos acontecimentos. Só ia ficar difícil, como o Pedro Lourenço disse, né? Que não ia pagar nada de multa. Aí realmente não teria acordo, né? Então, existe a multa. Que bom que os clubes estão chegando próximo aí de um denominador comum. Vai ser um prejuízo pro Cruzeiro, sem dúvida alguma. E pode ser um prejuízo pro Dudu, né? Porque fica ruim até para uma carreira vitoriosa, como tem o Dudu, né? Principalmente no Palmeiras, sair desse jeito, né? Não é uma marca bacana, né? Não é um carimbo que é legal. No clube que o revelou, né, Ale? Exatamente. Mas, enfim, todo mundo que gosta do Cruzeiro queria uma definição rápida desse imbróglio, e para definir rapidamente você vai ter que colocar a mão no bolso. Que não sabe exatamente de quanto a gente tá falando, mas vai ter que pagar um dinheiro pro Dudu seguir a vida dele. Tomara que ele, mais experiente, mais calejado, consiga rever algumas das suas ações e que ele tenha uma boa sorte para onde ele for jogar, e que o Cruzeiro também aprenda, né? Na figura do seu comandante, de tomar mais cuidado com as negociações, com as multas rescisórias, com os salários praticados, para não tomar outro prejuízo. Mas nesse momento, a verdade, Thiagão, que o Cruzeiro não vai sentir falta do Dudu. Tem uma coisa que não é popular falar, porque o torcedor não gosta. O Dudu não estava jogando mal. Ele não estava arrebentando, mas ele não estava jogando mal. E ele foi sacado, a opção do treinador. O treinador tem essa autonomia, e ainda bem que ele tem. E a partir daí ele não jogou mais nada. Aí ele esquece o Dudu. Ficou mais preocupado em dar entrevista, fazer bico e tal, mas ele não estava jogando mal antes de ser sacado. Agora, o Cruzeiro não sente falta do Dudu, porque o time está mais organizado, está mais confiante, está com uma pegada melhor. E então, no final das contas, acho que resolver isso rapidamente, se o prejuízo não for muito grande, é a melhor das soluções, viu? Grande vitória do Cruzeiro na noite de Copa do Brasil. Cruzeiro com uma grande atuação. Falamos muito sobre isso no nosso dia de jogo KTO. Cruzeiro 2, Vila Nova 0, com mais de 27 mil torcedores no Mineirão, e o Cruzeiro abrindo uma importante vantagem no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Foram 6 jogos nessa quinta-feira: Brusque e Atlético Paranaense 0-0,
Operário 1, Vasco da Gama 1, Santos 1, CRB 1, Criciúma 1, Red Bull Bragantino 0, Botafogo da Paraíba 0, Flamengo 1, Flamengo com time reserva, hein? Cruzeiro 2, Vila Nova 0, 2 golaços de Caio Jorge, uma assistência de Lucas Romero, uma assistência de Gabigol, e o Cruzeiro agora pensando em Copa do Brasil somente no final do mês de maio, dia 22, é a partida de volta em Goiânia. A princípio marcada para o Serra Dourada, o Vila Nova ainda vai decidir se joga mesmo no Serra Dourada, que é um estádio maior, ou se joga no Oba, que é um estádio mais acanhado, o Onésio Brasileiro Alvarenga. Técnico Leonardo Jardim deu mais uma ótima entrevista coletiva, falando sobre o momento vivido pelo Cruzeiro, mas que é preciso continuar. Muita coisa ainda para acontecer. E o Cruzeiro, depois aí de um bom tempo, voltando a vencer 2 partidas seguidas. Só para a gente ter uma ideia de como estava o momento do Cruzeiro. O time já se reapresenta nesta sexta-feira, tem treinamento na Toca da Raposa 2. Serão 2 treinos apenas para o duelo de domingo diante do Flamengo. Como eu disse, o Flamengo poupou todos os seus jogadores titulares, foi com time reserva diante da equipe do Botafogo da Paraíba. E aí o Flamengo teve até o Gerson entrando no jogo, o Everton, Cebolinha também, e o restante aí é jogador que não vem sendo titular na equipe, além dos jogadores que foram preservados e sequer viajaram lá para São Luís, no Maranhão, já que o Botafogo da Paraíba acabou vendendo o mando de campo. Na reapresentação do Cruzeiro hoje, claro, um trabalho regenerativo para quem jogou a maior parte do jogo. O restante vai fazer um treino técnico na Toca da Raposa 2. Sobre a questão de Dudu, nenhuma novidade. O fato é que dificilmente o atleta volta a vestir a camisa do Cruzeiro. Outros clubes interessados dizem até que o Atlético Mineiro tem interesse, mas o Dudu ainda vai acertar detalhes desta saída, ou precisa acertar detalhes desta saída, já que a questão da multa contratual é hoje um impasse. O Dudu não abre mão de receber, o Cruzeiro não pensa em pagar nada para não ter prejuízo com essa questão. Para o jogo de domingo contra o Flamengo, o Cruzeiro abriu os setores vermelho superior e roxo superior e aumentou a previsão de público para 57 mil torcedores. É Mineirão lotado no domingão, às 18h30 às 6h30 no Mineirão. Tá falado, pessoal? Preciso falar agora sobre o Cruzeiro com novidade importante. Queria destacar o peso do torcedor cruzeirense nas receitas do clube. O Cruzeiro apresentou nos últimos dias seu balanço de 2024, que teve receitas totais de 370 milhões de reais. Quase um quarto dessa grana veio apenas com torcedores, via bilheteria e sócio-torcedor. Foram 83 milhões, graças a esses 2 programas, bilheteria garantindo 51 milhões de reais, sócio-torcedor assegurando mais 32 milhões de reais. A TV foi a principal fonte de receita na temporada passada, com 138 milhões de reais, seguidos por 64 milhões com vendas de atletas e mais 58 milhões de patrocínio. Importante destacar que houve um crescimento de receitas para todos os itens: televisão, patrocínio, bilheteria e vendas de jogadores, além de sócios torcedores. O problema é que a dívida do Cruzeiro segue bastante alta, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mesmo no primeiro ano de Pedro Lourenço à frente do clube, a Raposa registrou um prejuízo de 170 milhões de reais. Se serve de consolo dentro de campo, as coisas têm melhorado. Na noite dessa quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2-0 no Mineirão, no jogo de ida da Copa do Brasil, terceira fase. Grande atuação de Caio Jorge com 2 gols, Gabigol também deixou boa impressão e saiu elogiado pelo técnico Leonardo Jardim. Cruzeiro que emplacou sua segunda vitória seguida pela primeira vez sob o comando do Leonardo Jardim, técnico português que nos últimos 6 jogos acumula 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias.
Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.